caga as pernas. Isso, não, tonelada real no final. Tem freio aqui. Tem nada. Dá um rolê aí. As Três Marias, tá vendo? A Três Maria. Três Marias aqui, as três estrelas ali, Três ó. Maria não, meu. Hã? Não é Três Maria não. É sim. Pai, Filho e Espírito Santo. Se liga, tem uma que brilha mais forte, que é essa aqui, ó. Filma aqui, porra. Ali é a torre dos Power Rangers. Esse aqui é Gui. Pra quem não conhece, pessoal, esse aqui é Gui Grau. Aqui é a mão Confete, Alan Confete. Olá pro vídeo do YouTube aí, apresento no canal de vocês. Satisfação imensa, rapaziada. Esse aqui é mascote. Quem é mascote? O famoso Mama Artista.